Olá! Hoje vamos falar sobre as religiões e a espiritualidade. Sim, é o tema do vídeo de hoje. Sem dúvida, é extremamente instigante, complexo e polêmico. Razão pela qual será dividido em duas partes. A parte 1, com a temática que acabei de citar, e amanhã você verá a parte 2, denominada Acredita em Deus? Quer conhecê-lo? Sim, essa parte 2 será publicada amanhã. Prometo que a abordagem será respeitosa, bem fundamentada e essencialmente didática. Seja bem-vindo. Meu nome é Antônio Artequilino e você está comigo no canal Pensar com Arte. O que é religião? Já parou para pensar nisso? Em termos simples, é um sistema de crenças, práticas e rituais que conecta o ser humano ao sagrado ou divino, buscando dar sentido à vida, ao universo e também à morte. Vale lembrar que as religiões surgiram na pré-história, provavelmente no período paleolítico, pois foram encontradas evidências arqueológicas na forma de rituais fúnebres, com objetos e arte rupestre, que sugerem o surgimento de pensamento simbólico e crenças em forças espirituais e ancestrais. Pois bem, as formas mais primitivas envolviam a crença de que espíritos habitam a natureza, que é o animismo, e a figura do xamã, mediador entre o mundo físico e espiritual. Com o passar do tempo e com o advento das grandes civilizações, foram desenvolvidos sistemas mais complexos, como as religiões politeístas, no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, e mais tarde as grandes religiões monoteístas, judaísmo, que é bastante antigo, o cristianismo e o islamismo, e também as grandes religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo. Por tudo isso, pergunto: você já ouviu falar dos deuses? Refiro-me ao plural de Deus, os quais são considerados de uma maneira geral como sendo seres sobrenaturais, divindades com poderes imensos sobre a natureza ou a vida humana, adorados em diversas religiões e mitologias. Religiões e mitologias que cultuam múltiplos deuses com personalidades e funções que governam aspectos do mundo e interagem com os seres humanos. Por exemplo, podemos citar Zeus, rei dos deuses gregos, governante do Monte Olimpo e deus do céu, do trovão e dos relâmpagos. Ainda na mitologia grega encontramos Afrodite, deusa da beleza, do amor, Apolo, deus do sol, Ares, deus da guerra, Atena, deusa da sabedoria, Dionísio, deus da festa, do vinho e do prazer, Poseidon, deus dos mares, e tantos outros deuses da mitologia grega. Também podemos elencar Odin, que é o principal deus da mitologia nórdica, associado à sabedoria, guerra, poesia, magia e morte. Thor, seu filho, é o deus do trovão, da força e protetor da humanidade, o qual foi popularizado na figura de um grande super-herói da Marvel. Talvez você já tenha lido gibis com o Thor ou assistido filmes no cinema. Asgard é o reino dos deuses na mitologia nórdica, onde também residem Loki, o deus trapaceiro, Balder, o deus nórdico da luz, pureza, beleza e alegria, dentre tantos outros. Sim, eu poderia ficar horas falando de dezenas de deuses pertencentes a inúmeras religiões politeístas. Mas a partir de agora, gostaria de falar sobre o Deus único das religiões monoteístas. Pois bem, vários dicionários da língua portuguesa definem Deus, o Deus único, da seguinte forma: ente infinito, eterno,
sobrenatural, existente por si só, causa necessária, fim último de tudo que existe, perfeito, detentor do poder absoluto e criador do universo. Para começar, gostaria de lembrar que a crença na existência de pelo menos um Deus é chamada de teísmo. Por isso, presta atenção. Temos o politeísmo, que é a crença em vários deuses, e o monoteísmo, que é a crença num único Deus. E também o ateísmo, que por sua vez rejeita a crença em qualquer divindade. Agora, se você me perguntar sobre o agnosticismo, vou lhe responder que é a crença de que a existência de Deus é desconhecida ou simplesmente incognoscível. Ficou claro? Então vamos seguir adiante. Para as religiões politeístas, Deus não é um único ser supremo, mas sim uma pluralidade de deuses e deusas, cada um com sua personalidade e domínio, como o amor, a guerra, a colheita, como vimos ainda há pouco. E funções específicas que podem intervir na vida humana e na natureza, formando um grande panteão divino. Bom, podemos citar alguns exemplos de religiões politeístas. Então vamos à antiguidade. Podemos citar a civilização egípcia, a mesopotâmica, a grega, a romana, também a maia, a asteca. E nos dias atuais temos o hinduísmo, o candomblé, o xamanismo, o druidismo, dentre muitas outras religiões politeístas que acreditam em vários deuses. De fato, enquanto nas religiões politeístas adora-se muitos deuses, cada um com sua esfera de poder e influência, no monoteísmo se adora apenas um Deus, o qual é considerado, e aí principalmente nas tradições abraâmicas das grandes religiões monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, Deus é o ser supremo, criador eterno e sustentador do universo. Um espírito onipotente, onisciente e onipresente, que é amoroso, bondoso e justo. Vou falar de cada uma dessas religiões monoteístas rapidamente. Vamos lá. Vamos juntos. Para os judeus, Deus é um único criador onipotente, onisciente e onipresente, cujo nome sagrado é YHWH, que é um tetragrama, frequentemente pronunciado como Iavé ou Jeová, mas por reverência também pode se chamar Adonai, Senhor, ou Hashem, o nome, sendo ele o Deus da aliança com o povo judeu, que o serve através da Torá e das leis divinas. Bom, falamos do Deus do judaísmo. E o Deus do islamismo é Alá, que é o termo árabe para Deus, significando o Deus, ou seja, Al-Ilá. O único Deus, Criador e Senhor de tudo, sem parceiros ou filhos, e cujos 99 nomes descrevem seus atributos, como por exemplo, o Clemente, o Misericordioso, temos também o Todo-Poderoso. Para os muçulmanos, Alá é o mesmo Deus adorado por judeus e cristãos, mas com uma compreensão monoteísta pura e sem formas antropomórficas. Embora o Alcorão, livro sagrado do Islã, o descreva com atributos como ter um rosto e mãos. Maomé é o último profeta de Alá, não sendo adorado como Deus, mas reverenciado como seu grande mensageiro. Agora vamos falar um pouco do cristianismo. Para os cristãos, Jesus é a manifestação de Deus, o Filho de Deus. É a ponte entre Deus e os homens, através de quem se tem perdão e salvação. O Deus do cristianismo é um só, mas se revela em três pessoas distintas e co-eternas. O Pai, que é o Criador, o Filho Jesus Cristo, o Salvador, e o Espírito Santo, Consolador e Santificador, formando a Santíssima Trindade. Agora, por favor, preste atenção. Devo esclarecer que o conceito da Trindade
um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, surgiu gradualmente no cristianismo e foi formalizado nos concílios de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, e Calcedônia em 451 depois de Cristo, para combater o que a então criada Igreja Católica considerava como sendo heresias, ou seja, o desvirtuamento da verdade. Todavia, devo informar que a palavra Trindade não aparece em nenhum lugar das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Convém ressaltar que o imperador Constantino, imperador romano, ele legalizou o cristianismo em 313 depois de Cristo, e que somente no ano de 380 depois de Cristo o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano. Isso por meio da Igreja Católica, com a estrutura de bispos, que é toda uma hierarquização, e sob o comando do Papa em Roma. Com o tempo vieram cisma, ou seja, a divisão da Igreja do Ocidente com o Oriente, e depois a Reforma Protestante. Se você deseja saber mais sobre esses movimentos históricos da Igreja cristã, diga nos comentários, porque terei imensa satisfação em abordar esse tema nos próximos vídeos, em vídeos futuros. Para avançarmos, devo esclarecer que a Bíblia é uma antologia de textos religiosos ou escrituras sagradas. Isso para o cristianismo, para o judaísmo, samaritanismo e muitas outras religiões. Esses textos, originalmente escritos em hebraico, aramaico e grego, incluem exortações, advertências, histórias, poesias e profecias, entre outros gêneros literários. Por sua vez, os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra literal de Deus, revelada ao profeta Maomé ao longo de um período de 23 anos. A propósito, a palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar. Contudo, existem semelhanças entre o Alcorão do Islã e a Bíblia do cristianismo e judaísmo, porque são livros sagrados das religiões abraâmicas, com personagens e histórias em comum. Ambos os livros falam de Adão, Noé, Abraão, dentre tantos outros. Preste atenção. O Alcorão, por exemplo, fala muito de Jesus Cristo, reverenciando-o como um dos profetas mais importantes, como um mensageiro de Deus, o Messias, nascido milagrosamente de uma virgem, que realizou milagres e pregou o monoteísmo. Sim, eles respeitam Jesus Cristo. Porém, o Alcorão rejeita sua divindade e afirma que ele não foi crucificado, mas elevado ao céu, e que retornará no fim dos tempos. Portanto, ao contrário do que muitos pensam, Jesus Cristo é uma figura central e amada no Islã, considerado um grande profeta e mensageiro, mas sob uma perspectiva monoteísta que difere da cristã em relação à sua natureza divina e crucificação. Assim como acontece no cristianismo, muitas pessoas do Islã desconhecem também o Alcorão e a figura de Cristo. E quanto às diferenças entre a Bíblia e o Alcorão? Posso dizer que diferem fundamentalmente na origem e na visão de Deus. A Bíblia é vista como um conjunto de livros inspirados por Deus, enquanto o Alcorão é considerado a palavra literal e inalterada de Deus, Alá, revelada a Maomé. Vale lembrar que existem 114 capítulos, ou seja, suras no Alcorão, que foram revelados a Maomé em língua árabe ao longo de 23 anos. Em comparação com a Bíblia, sua extensão total equivale a 4/5 do Novo Testamento. Ao contrário do texto muçulmano, a Bíblia, como seu nome indica, é um conjunto de livros, escritos em diferentes línguas, hebraico, aramaico e grego, como já disse antes, por autores diferentes ao longo de cerca de milhares de anos. Alguns falam em 1000 anos, mas pode chegar a mais de 3.000 anos.
Vale acrescentar que o cristianismo aceita boa parte da Bíblia hebraica como parte da sua história, enquanto os muçulmanos acreditam que o conteúdo de ambos os testamentos desfigura a revelação original. Tudo isso nos ajuda a compreender o papel histórico, político, econômico, social e cultural das religiões na definição sobre quem é Deus, como devemos adorá-lo e o que ele espera de nós. Isso acontece desde a antiguidade aos dias atuais. Ora, não podemos esquecer, de forma alguma, de uma questão antropológica fundamental, corroborada pelas mais diversas tradições e filosofias do mundo inteiro, e que é a seguinte: preste atenção. As religiões são importantes, mas são instituições humanas, e só existem porque os homens e as mulheres carregam dentro de si o que podemos chamar de religiosidade ou espiritualidade. Porém, aí vem a pergunta crucial: o que é espiritualidade? E eu respondo para você com muito prazer. É uma dimensão intrínseca da existência humana, um anseio por propósito, conexão e significado que vai muito além do material, manifestando-se na busca por valores como amor, compaixão e autoconhecimento, mesmo que se apresente de formas variadas em cada pessoa, em cada indivíduo, a partir de suas culturas e peculiaridades. Trata-se de uma força interna que nos motiva a buscar um propósito, a sermos melhores e a encontrar respostas para os grandes questionamentos da vida. Em suma, a espiritualidade não é algo externo que se busca, mas uma parte fundamental de quem somos. Um convite constante para buscarmos algo que transcende a matéria, o corpo físico e o caráter transitório, provisório, precário, passageiro e efêmero da existência humana, da vida. Até aqueles, preste atenção, que se declaram ateus, o fazem pela necessidade de expressar de alguma forma a sua espiritualidade. Caso contrário, sequer perderiam tempo com essa questão. Entendo humildemente que as religiões não podem existir sem a espiritualidade. Mas veja, a espiritualidade não depende das religiões para habitar nos nossos corações, no coração de todas as pessoas. Nesse sentido, o escritor Jonathan Swift mostrou-se muito crítico com o papel desempenhado pelas religiões e declarou com grande veemência o seguinte: vamos lá. Disse Jonathan Swift: nós temos a religião suficiente para nos odiarmos, mas não a que baste para nos amarmos uns aos outros. Sem sombra de dúvidas, o escritor irlandês Jonathan Swift, conhecido por suas sátiras e obras como As Viagens de Gulliver, criticava a hipocrisia e o fanatismo religioso, destacando como as doutrinas religiosas, quando mal interpretadas ou aplicadas, podem gerar divisão e conflito, ao invés da união e do amor que pregam aos seus fiéis, aos seus seguidores. Ao longo da história, as religiões, ou melhor, grupos e indivíduos dentro delas, promoveram e participaram de guerras absurdas, assassinatos, de execuções cruéis, torturas hediondas e perseguições terríveis em nome de Deus. Assim sendo, devo perguntar, peço que me responda com sinceridade: será que o nome de Deus não foi utilizado indevidamente no passado para convencer pessoas incautas a fazer o que determinados líderes religiosos queriam? E será que o mesmo fenômeno não continua a acontecer nos dias atuais, nos dias de hoje? O que você me diz? Na realidade, muitos líderes religiosos e adeptos de grupos também religiosos
empreenderam guerras absurdas e tentaram legitimar ações violentas em nome de Deus. Mas na verdade buscavam apenas consolidar poder, acumular riquezas materiais, garantir a uniformidade social, destruir inimigos ou até mesmo justificar a exclusão de grupos minoritários. Na Segunda Guerra Mundial, católicos mataram católicos, protestantes mataram protestantes e assim sucessivamente. E em tantas outras guerras. Portanto, as religiões, apesar de serem muito importantes, não podem ser o único e exclusivo caminho para que o ser humano possa exercer a sua espiritualidade e tente se aproximar e dialogar com Deus. Porém, minha intenção não consiste em desestimular as pessoas de buscarem as religiões. Apenas insisto no fato de que, sendo o Brasil um país predominantemente cristão, podemos tentar conhecer o Deus único do cristianismo, não apenas pela mediação de padres e pastores, mas fundamentalmente por meio de uma experiência individual, conscienciosa, profunda, sincera e honesta, que requer, acima de tudo, reflexão, boas práticas de fraternidade, leituras atentas sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, oração, humildade e fé. Muitos frequentam igrejas e dizem odiar o seu próximo. Estão mentindo. O coração pode e deve abrigar o amor e sabemos que Deus é amor, a própria Bíblia diz isso. Enfim, conte nos comentários o que achou deste vídeo. E não perca a segunda e última parte que será publicada amanhã. Um grande abraço e até lá!